A paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos uma palavra. Antes de tudo, inscreva-se no nosso canal. Semanalmente nós temos mensagens, postamos aqui sempre palavras, meditações para o nosso crescimento espiritual. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe. E você, mulher que deseja fazer parte do Forjadas, ainda dá tempo, é o nosso curso e mentoria para mulheres. Estaremos trabalhando mulheres do Novo Testamento e você será muito bem-vinda, amém? Então hoje nós vamos fazer uma meditação na Palavra de Deus, aqui em Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15, que diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifra e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes nos partos as hebreias e virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Eu estava lembrando da história dessas mulheres e o que veio ao meu coração? Meu Deus, que loucura, né? Por que eu uso esse termo? Porque nesse contexto havia uma grande perseguição contra o povo de Deus. E essas mulheres, elas eram parteiras. Qual era a função de Sifra e Puá? A função de Sifra e Puá era trazer vida para as crianças. Elas eram aquelas mulheres que faziam o parto das mulheres. E o interessante é que já havia uma profecia de que Moisés seria o libertador de Israel, que nasceria um menino que traria libertação para o povo que estava debaixo do jugo de Faraó. E agora essas mulheres, essas duas hebreias, elas são parteiras e elas fazem uma loucura. Eu falo loucura assim, no sentido para chamar a atenção de vocês. Na verdade, elas fazem o que elas deveriam fazer. Elas eram tementes a Deus. A ordem de Faraó era matar os filhos, os meninos, para evitar que a profecia a respeito de Moisés não se cumprisse e que o povo não fosse liberto da escravidão do Egito. Mas essas mulheres, elas eram tementes a Deus e elas não cumpriram aquilo que Faraó queria que elas cumprissem. Ou seja, quando as crianças nasciam, elas não queriam saber se era homem, se era mulher, se era menino, menina, elas simplesmente deixavam nascer. E isso chegou aos ouvidos de Faraó. Ele disse: por que você fez isso? Elas disseram: não, porque as hebreias são rápidas. Quando eu chego, elas já têm dado à luz, não tem como matar as crianças, né? O interessante é que Sifra e Puá foram mulheres corajosas, mulheres que exerceram um papel fundamental no Egito. Essas mulheres, diante de toda perseguição, diante de toda afronta de Faraó, elas decidiram ser instrumento de Deus, decidiram trazer vida para os meninos, para as meninas, independente do sexo da criança, elas estavam prontas para exercer o seu papel. E o que movia as parteiras hebreias? O que movia Sifra e Puá? O que movia era o temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você sabia que tem muitas coisas, eu sempre costumo dizer que tem muitas coisas na vida do crente que ele não faz, não é porque muitas vezes ele é bonzinho, porque o crente, ele também se ira, o cristão, ele também tem sentimentos, o cristão, ele também passa por situações difíceis, mas ele não faz certas coisas por temor a Deus. Qual o grande exemplo disso? Davi. Ele teve uma grande oportunidade de matar seu maior inimigo. Um homem que queria a sua cabeça, um homem que preparou várias emboscadas para ele, um homem que se levantou contra ele diversas vezes, e o que ele fez? Ele preservou a vida deste homem. Ou seja,
Ele teve misericórdia da vida desse homem. Por causa de quê? Do temor a Deus. Davi disse, longe de mim está de tocar no ungido do Senhor. Ou seja, quando nós temos o temor a Deus, nós deixamos de fazer muitas coisas. Não é por causa de nós, é por causa de Deus. Não é porque muitas vezes não queremos, às vezes a nossa carne ela deseja aquilo, mas por temor a Deus nós não executamos. Ou seja, essas mulheres, elas eram mulheres tementes, e alguém poderia até dizer assim, que loucura é essa? Mas que loucura é essa? Que loucura tão terrível é essa? Que loucura essas mulheres estão fazendo? Estão contra a lei de Faraó, estão contra o Deus do Egito, mas na verdade essas mulheres, elas estavam exercendo a vontade de Deus. Elas estavam exercendo aquilo que Deus queria que elas exercessem. Eu quero chamar a atenção de você nesse dia. Cumpra o propósito de Deus, cumpra a vontade de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Essas mulheres, elas foram abençoadas. A Bíblia diz que Deus estabeleceu casas para elas. A Bíblia diz que Deus abençoou a vida das parteiras hebreias. Pode ser que você esteja em uma situação difícil, em que você muitas vezes tem que ir de contra a vontade de alguém. Você pode muitas vezes discordar de alguém por causa dos seus princípios, por causa do temor que você tem a Deus. Mas eu te digo uma coisa, se Deus está vendo a tua vida, Deus está vendo a situação, Deus sabe que você teme a Ele, Ele vai honrar as suas atitudes. Se Frai Puá foram mulheres de honra, parteiras, mulheres que foram chamadas não para matar, mas para trazer vida. Mas o que era que Faraó queria? Subverter, ou seja, inverter as coisas. Se era para trazer vida, ele queria que elas matassem, mas elas decidem continuar na posição que elas deveriam estar. Ei, Satanás quer te tirar do lugar. Pode ter certeza disso. Ele vai levantar muitas coisas, para te tirar do lugar, para que você saia da posição, para que você muitas vezes perca as rédeas da situação. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Continua firme, continua forte. Deus te chamou para exercer um papel. E o Deus que te chamou é o Deus que está falando contigo nesse dia. E está dizendo, ei, permanece firme, eu vou honrar o trabalho das tuas mãos. Eu vou honrar o teu posicionamento. Eu vou honrar a tua postura. Deus é poderoso. Deus trabalha por você. E você pode até dizer assim, Senhor, o que é que eu vou fazer? Senhor, o que é que eu vou estabelecer? Deus, como é que eu vou me comportar? Deus, Ele tem algo na sua vida. Essas mulheres, elas enfrentaram a ira de Faraó. Por quê? Porque elas arriscaram a sua própria vida. Ou você acha que Faraó, sabendo da situação, Faraó não ia se levantar contra elas? Faraó não ia fazer algo? Iria sim. Mas essas mulheres eram mulheres usadas por Deus. Essas mulheres eram mulheres tementes a Deus. E sendo tementes a Deus, elas estavam na posição que Deus queria que elas estivessem. Tenha certeza de uma coisa, Deus vai honrar o teu posicionamento, Deus vai honrar o teu temor, aleluia. E elas não fizeram o que Faraó queria que elas fizessem. Ele queria que elas matassem, né? Quantas mulheres matando uma a outra, né? Quantas mulheres exercendo papéis cristãos que Deus não chamou. Deus não nos chamou para matar ninguém, né? Nós, quando corrigimos com amor. Quando aconselhamos com amor. Deus não nos chamou para estarmos
em situações que Ele não quer que nós estejamos. Deus nos chamou para uma obra maior, trazer vida, trabalhar no reino, executar a vontade de Deus. Hoje é o dia que Deus está chamando a nossa atenção. Ei, te chamei para ser instrumento de vida. Eu te chamei para algo grande. Eu te chamei para cumprir um papel. E essas mulheres, elas pouparam vidas. Elas trouxeram vidas. Elas trabalharam na obra de Deus. Elas executaram os planos de Deus, os desejos de Deus. Elas fizeram aquilo que Deus queria que elas fizessem. Ei, mantenha-se na posição. Irmã, mas tem tanta gente que não está gostando do que eu estou fazendo. Ei, se você está dentro dos preceitos da Bíblia, se você está dentro da vontade de Deus, não importa quem gosta ou quem não gosta. Deus vai trabalhar através de você. Você foi chamado para agradar a Deus. Deus em primeiro lugar. Mas as pessoas não estão entendendo. Ei, não importa. O que importa é a sua aliança com Deus, a sua comunhão com Deus. Hoje, Deus te chama para algo maior. Hoje, Deus te chama para quê? Para cumprir um propósito. Esse propósito será estabelecido. Essas mulheres poderiam ser instrumentos do inimigo, tirando vidas. Mas elas decidiram preservar vidas. Deus te chamou para cuidar, para preservar, para ensinar, para estar ali como atalaia, como instrumento de Deus. Compartilhe esse vídeo com as demais pessoas. Busque a Deus e continue meditando na palavra. Ei, envie esse vídeo para mais pessoas. Comenta aí, compartilha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.